No interior do Rio Grande do Sul, velhos moinhos de farinha se mantêm em pé. Alguns ainda produzem, outros estão sendo restaurados e, aos poucos, o caminho dos moinhos se transforma num belo roteiro turístico para quem quer conhecer a história da colonização italiana no país. Foram as grandes indústrias dos anos 40, 50. Eles tinham que trabalhar às vezes dia e noite. E ele fazia um barulho. É uma obra de arte que não tem dinheiro que pague. Plantar, colher, moer, preparar o alimento e comer. Um ciclo da sobrevivência humana que durante séculos teve um personagem central, o moinho. Dentro desses casarões, o cereal se transforma em farinha. Todo mundo vinha aqui pegar a farinha, pegar o arroz, pegar tudo o que precisava, né? Moinhos centenários construídos por imigrantes italianos ainda estão em pé nas cidades de Arvorezinha, Ilópolis e Antagorda, no Vale do Taquari, uma região de serra no Rio Grande do Sul que fica a cerca de 200 quilômetros de Porto Alegre. Em alguns deles, a produção continua. Esse som bonito, o que é? Esse som é o milho que está subindo lá do depósito. É uma música, a música do milho, né? Na Itália, os moinhos normalmente eram de alvenaria. Mas aqui, as primeiras construções foram feitas com madeira. Porque quando os imigrantes chegaram nessa região, havia árvores em abundância. Essas construções rústicas eram imponentes centros comerciais que permitiram o desenvolvimento de um povo corajoso, que conseguiu transformar terras montanhosas, difíceis de cultivar, em solos férteis para a produção de alimentos. Este moinho começou a funcionar em 1919. O pai do Adilar foi um dos proprietários. Hoje é o filho que administra o negócio, onde são produzidos 500 quilos de farinha de milho por dia. Na parede, ele mantém a imagem antiga de Santa Catarina, padroeira dos que trabalham com rodas. Essas pequenas vilas, a princípio, elas tinham que ter uma igreja e um moinho. Porque a fé, na dificuldade, os acompanhava. E o alimento era fundamental para a sobrevivência dessa geração de italianos que foi surgindo. O moinho também era ponto de encontro de brasileiros e descendentes de italianos. Aqui dentro do moinho tinha que se falar duas línguas. Tinha que se falar o português e o dialeto vêneto. Este moinho de concreto por fora e madeira por dentro funcionou da década de 40 até os anos 90. Há 10 anos, a família Facchineto comprou a instalação e investiu recursos próprios para adaptar o maquinário e reabrir o negócio. Se a gente for olhar por a questão de lucro, a gente fecharia as portas e não trabalharia mais, porque não vamos dizer que a gente está no prejuízo, mas não se ganha nada com isso. Na verdade é assim, ó, o que a gente está querendo manter aqui e ter realmente é a história. Antigamente, os agricultores da região traziam os cereais produzidos no campo em sacas, no lombo do cavalo ou em carroças. Hoje esse transporte é feito com caminhões, que descarregam toda a produção bem aqui onde eu estou. É a primeira etapa de uma técnica criada há mais de 2000 anos, aperfeiçoada pelos italianos e trazida para o Brasil durante a imigração. O cereal sobe até o alto do moinho em pequenos elevadores de caneca para ser jogado em um depósito. Depois, os grãos descem para serem triturados entre duas grandes pedras redondas, chamadas de mós. Esse moinho era mais movimentado antigamente. Não, pelo amor de Deus, isso aqui estava sempre lotado de pessoas. Com o avanço da industrialização e a concorrência de produtos vindos de outros países, principalmente o trigo da Argentina, muitos moinhos brasileiros não conseguiram continuar funcionando. Este fechou as portas em 1980, mas os proprietários fizeram questão de mantê-lo em pé até hoje, para preservar a sua história e a de seus antepassados. O casal de donos mora ao lado do moinho. Volta e meia, seu Hugo e Dona Amabile entram no casarão empoeirado para renovar as lembranças. É um céu na terra. Por ser forte,
e tá de pé. No armário, um caderno de vendas com mais de um século de idade. Então aqui nós temos uma data de 1915, né? Fazia o acerto de conta, né? Daí então, passava o risco aqui, né? No interior dos moinhos, muita madeira e pouco metal. Uma engenharia de encaixes, que o Dilson conhece bem. Quando era jovem, ajudou a construir 18 moinhos no Rio Grande do Sul. Foi uma grande tecnologia, inclusive, vocês veem que isso é só olhar pelas peças que tem aqui, sem engenharia, sem nada, é tudo a cabeça, sabe? Sem estudar, sem nada, quase que analfabeto. É uma arquitetura típica aqui da nossa região. Já temos moinhos restaurados e em vias de restauro. Também temos casas no interior, em parceria com empresas que querem restaurar e transformar isso numa rota extremamente interessante e importante para nós aqui. Este moinho, no centro da cidade de Ilópolis, foi completamente restaurado. A avó Merlim, de 88 anos, sempre foi vizinha do casarão. Tinha aquele barulho todo dia, porque ele trabalhava. Não lhe incomodava às vezes? Não. Uma indústria de alimentos e o governo gaúcho investiram quase 2 milhões de reais para restaurar o moinho de Ilópolis e construir no mesmo terreno o primeiro museu do pão do país e uma oficina de panificação para ensinar receitas a moradores da região e visitantes. A senhora aprendeu a fazer pão com quem? Com minha mãe. E a sua mãe aprendeu com quem? Com a avó. E a receita tem que fazer com amor, carinho. Esse tempero amor a gente não compra no supermercado, né? Não. As nonas, como são chamadas as avós em italiano, fizeram questão de me ensinar alguns segredos. Um deles é sovar a massa 100 vezes, desse jeito. 98, 99, 100! E depois teve um banquete. Tô me esbanjando aqui nos pães. Na verdade, o pão para nós é sagrado, é muito sagrado. Nos moinhos, o tempo gira devagar, para que as memórias continuem impregnadas nas madeiras e rodas de pedra. O sonho ainda hoje é que eu estou trabalhando com meu pai, com meu avô. Tenho saudade. Me parece sempre que eu estou ouvindo ele trabalhando. Mas aquele tempo não volta mais, né? E quando todos que conhecem a história já tiverem partido, os moinhos continuarão aqui, garantindo que nenhuma lembrança se transforme em pó. Não é voltar ao tempo, é você preservar a tradição. Tomara que a nossa juventude, que nossos adolescentes, continuem anos e anos e anos cuidando desse trabalho espetacular que os nossos antepassados vinham fazendo.